Senhor, nosso Deus, esteja presente em cada um de nós e que nós possamos aproveitar o melhor de Deus, o máximo de Deus em nossas vidas. As crianças estão se dirigindo, né? A salinha, para que possa ir uma situação diferente e que nós possamos receber o que o Senhor deseja tratar conosco, daquilo que Deus deseja colocar em nosso coração, na nossa mente, que nós sejamos grandemente abençoados por Deus nessa noite e nos colocamos na presença do Senhor. E gostaria que nós iniciássemos essa ministração abrindo o coração para Deus por meio de uma oração. Então eu te convido a ficar de pé mais uma vez e falar com Deus na liberdade do Espírito Santo de Deus. Fale com o Senhor neste momento. É momento de você apresentar-se diante do Senhor e apresentar a sua casa diante de Deus. Há uma declaração que nós fizemos em instantes, juntamente com os músicos, com os cantores, que nós serviremos ao Senhor, que eu e minha casa servirei a Deus, serviremos ao Senhor. E servir a Deus é algo maravilhoso, é uma dádiva do céu, é um presente de Deus. A direção do Senhor sobre nós, para que possamos nos dobrar perante Ele e reconhecer a sua soberania sobre as nossas vidas, o seu poder sobre nós, e nos entregarmos a Ele e confiarmos nele, de que Ele está agindo em nossas vidas. Então, crendo no Senhor, crendo no poder de sua palavra e confiando na ação de Deus em nosso favor, nós vamos agora orar por nós mesmos e orar pela nossa casa, abençoando os nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, abençoe seus pais, abençoe seus irmãos, em nome de Jesus, para que se cumpra em nós esta palavra e que possamos receber do Senhor, na liberdade do Espírito Santo, as bênçãos de Deus por meio das nossas orações. Então nos apresentemos a Deus com confiança, orando ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos, ó Pai, nesses dias tratando acerca da família e invocando, ó Pai, o Teu poder sobre nós e buscamos a direção do Teu Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre nós mesmos, pedindo, ó Pai, a liberação dos céus de bênção sem medida, de modo, ó Pai, que a nossa casa seja curada, seja sarada, Pai, e que os Teus olhos estejam continuamente sobre nós, guardando-nos do mal, abençoando-nos, ó Pai, com todas as sortes de bênçãos, abençoando-nos, Deus, com as bênçãos espirituais extraídas das regiões celestiais. Dos céus, ó Deus, derrama sobre nós as Tuas bênçãos, de forma, Senhor Deus, que possamos fazer segundo a Tua vontade, de modo, Deus, que o Teu querer em nós seja, Senhor, seja uma ordem ao nosso coração e à nossa mente, para que nossas atitudes, nossas motivações, nossos pensamentos e palavras sejam agradáveis ao Senhor e que nós possamos, Deus, buscar em Ti em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Abre neste momento o nosso entendimento para compreender a extensão da Tua palavra, a profundidade da Tua intenção sobre nós e que nós possamos, ó Pai, sair nessa noite deste culto com o coração confiante no Senhor e com as Tuas bênçãos em nossas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glórias a Deus, fique à vontade, paciência. Te convido a prestar atenção na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Abra comigo a escritura do livro de Jó, do capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler até o versículo 5. Os irmãos encontraram? Amém? Leia comigo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto,
temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 13.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o seu pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas irmãs a comer e beber com eles. Decorrido um turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém. Até que tá bom. Amados, nós temos aqui o relato de um homem, chefe de família, que tinha muitas riquezas, que era considerado o homem mais rico do Oriente. O seu país Uz, terra dos caldeus, hoje a Arábia. E este relato, o livro de Jó foi escrito por Moisés, é um relato de uma família em que podemos deduzir que havia ali alegria e felicidade, porque o cabeça da casa era um homem que o próprio Deus disse e elogiou como sendo temente a Deus, reto, íntegro e uma pessoa que se desviava do mal. Os seus filhos certamente usufruíam, recebiam do caráter de Jó e das riquezas de Jó, riquezas materiais, e tinham uma vida confortável e viviam em uma felicidade, em uma constante alegria, porque o que o relato nos traz, segundo a Bíblia, era que festejavam continuamente. Dos 7 filhos, eles faziam turnos, ou seja, eles marcavam dias em que os outros irmãos comiam e bebiam na casa de outro. E assim iam fazendo um rodízio de banquetes. E as filhas, as irmãs, as filhas de Jó e as suas irmãs eram também convidadas, de modo que estavam sempre uns nas casas uns dos outros, festejando. E Jó, ele de certa forma se preocupava com aquela situação, porque diz a Escritura que ele levantava-se de madrugada em oração e ele oferecia holocaustos ou sacrifícios por cada um de seus filhos, com receio no seu coração que de alguma forma eles pudessem estar pecando contra o Senhor, embora ele não soubesse. Aí um relato de uma família estável, eu diria até equilibrada, mas nem todas as famílias têm os recursos financeiros que Jó dispunha, nem essa unidade, nem essa união entre os seus filhos. E Jó é conhecido de maneira popular pela sua paciência, embora o maior atributo de Jó não seja a paciência. Deus mencionou 4 virtudes: o fato de ser reto, de possuir retidão, ou seja, havia verdade e justiça no coração de Jó. A integridade foi destacada por Deus no caráter de Jó. Era temente ao Senhor, tinha temor de Deus e afastava-se, desviava-se do mal. Essas eram as principais características de Jó. E ainda assim, este homem experimentou um grande sofrimento. Jó, na verdade, deve ser conhecido pelo seu sofrimento e não pela sua paciência. E nós vamos traçar um paralelo para entendermos por que as pessoas sofrem e como agir no sofrimento. Amados, em algumas áreas
da nossa vida. E uma das maiores calúnias, se não a maior, contra Deus, está justamente ligado à questão do sofrimento. Nós respondemos aqui, dias atrás, a razão de por que as pessoas sofrem e por que Deus permite o sofrimento no mundo. Então não é nossa tarefa neste momento trazer essa mesma explicação, mas mostrar algumas áreas da nossa vida em que há sofrimento e que devemos confiar em Deus em tempos de dor e aguardar no Senhor, crer e orar com confiança para receber de Deus o livramento da dor, para receber de Deus a retirada do sofrimento e podermos vivenciar uma vida que seja agradável a Deus. Nós temos em nós algumas áreas que não estão imunes, que não estão com grandes possibilidades de sofrimento. Primeiro, a nossa área física, o nosso corpo. Desde um pequeno corte que traz dor, até uma doença em estado terminal, passando por diversos sofrimentos, por meio de enfermidades. E todo ser humano, seja justo, seja injusto, seja incrédulo, seja crente, ele está sujeito a sofrer dores, a sentir dores físicas no seu corpo e a padecer enfermidades. A doença e a enfermidade são consequências da queda do homem. E mesmo o cristão, ele não está isento, não está imune de padecer no corpo físico. E sabemos nós que há várias causas de doenças que acometem os seres humanos. Uma outra área que dá sofrimento ainda está no próprio ser humano, a área emocional. O homem sofre nas suas emoções. Muitas dores vêm até as pessoas. Se você analisar, vai perceber que as enfermidades emocionais são mais frequentes do que as próprias doenças físicas. O que é uma enfermidade emocional? É uma doença da alma. E pessoas sofrem medo, pânicos, pessoas sofrem ansiedades, pessoas sofrem pela ausência de um amor na sua vida, pessoas sofrem pela perda de uma pessoa que separou-se dela por decisão, casos de divórcios ou separação de um namoro levado, em situações afetivas. Pessoas sofrem com frustrações na sua alma, por não realizarem aquilo que gostariam de realizar, por ter sonhado e o sonho não ter se concretizado. Pessoas sofrem por tristeza, decepcionadas com alguém ou com alguma situação. Pessoas têm síndromes, ansiedades, insegurança, e pessoas sofrem até por timidez. Pessoas sofrem por sentimentos de culpa, por não se perdoarem em situações da sua vida, aquilo que fizeram com alguém, ou daquilo que são responsabilizadas. Alguém chega e traz uma acusação, e a pessoa não consegue se libertar daquela acusação, porque a sua alma acolheu, ainda e muitas vezes até sentir culpa, mas passa a se sentir culpada por causa da acusação de alguém. Pessoas sofrem com seus rancores, com as suas mágoas, com ódios. Pessoas sofrem com o veneno que destilam sobre os outros. E tudo isso são doenças emocionais que estão presentes na vida da pessoa, dentro dela. E a maioria das enfermidades emocionais, se não forem curadas, se não forem tratadas, elas vão tornar-se, vão gerar enfermidades físicas. Aquilo que a medicina chama de doença psicossomática, psique-mente, somática, alma. Uma doença que começa na alma vai refletir no corpo.
e às vezes em forma de enfermidades graves. Por exemplo, uma pessoa que deseja morrer, ela pode facilmente contrair uma doença mortal, porque a sua alma está induzindo a isso. Tem pessoas que sofrem por questões familiares, relacionamentos problemáticos, muita briga, muita discussão, muita confusão, falta de entendimento conjugal, sofrimento no marido e mulher. Pessoas sofrem com a atitude errada dentro do casamento. Marido ou mulher que comete adultério sofre com essa situação e faz com que o outro também sofra. Filhos sofrem pela falta de estrutura dos seus pais, pela ausência do pai ou da mãe, pela falta de amor, pela falta de proteção, pela falta de cuidado. Pessoas sofrem também na sua área social. Amizades que são destruídas pela falta de caráter de uma das pessoas, ou das duas. Pessoas sofrem por causa da sua incapacidade profissional. Pessoas que gostariam de exercer uma certa função, mas nunca alcançam aquele cargo, aquele posto, nunca são promovidos no seu trabalho. E essa frustração faz com que elas sofram. Pessoas sofrem por falta de projeção social. Gostariam de ocupar certas funções públicas, mas não têm estrutura e nem condição e nem recursos para chegar naquela posição e acabam sofrendo por isso. Pessoas sofrem por não ter seus esforços reconhecidos. Fazem de tudo para ser reconhecido, às vezes até com alguém de casa mesmo, reconhecido pelo pai ou pela mãe, reconhecido no serviço, reconhecido através de uma área esportiva, reconhecido no meio social. De alguma forma, o fato de não ser aquilo que gostaria de ser faz com que a pessoa sofra. Pessoas sofrem na área econômica, dívidas que não conseguem pagar. Isso se torna um tormento na mente da pessoa. Pessoas sofrem por não ter o dinheiro suficiente para dar uma vida digna, condições sociais melhores para a sua própria família. Pessoas sofrem por não ter como se alimentar corretamente. Pessoas sofrem pela falta do suprimento de necessidades básicas. Pessoas sofrem espiritualmente. Como que alguém pode sofrer espiritualmente? A falta do conhecimento correto da Escritura Sagrada, uma visão errada da vida espiritual, a entrega da sua vida a idolatrias, a obras de feitiçarias, vai trazer sofrimento em todas as outras áreas que eu mencionei. Então, se você olhar para você, a partir da sua vida emocional, a sua vontade, seu pensamento, seu sentimento e suas emoções, a sua alma e aquilo que ela possui. Você trazendo para fora no seu corpo físico, se você observar, às vezes que você ficou doente, ou que houve ali uma inflamação, ou alguma coisa saiu fora do normal do seu corpo físico, você sofreu e temeu a morte. E olhando ao redor, você percebe que nos seus relacionamentos com os da sua própria casa, pode trazer sofrimento. E quantas vezes, talvez mesmo você está sofrendo por situações assim, no seu relacionamento com os da sua própria casa, porque algo não está dando certo, algo está errado entre vocês. Saindo de casa, nós vamos observar que outros relacionamentos também trazem sofrimento, seja na área social, seja na área econômica. E aquilo que poderia e deveria fazer cura para todas essas áreas, se não tiver um direcionamento correto pela palavra de Deus, vai também ser causa de sofrimento, porque Cristo traz libertação, mas a religião é apenas mais uma área que escraviza.
Se a pessoa se apegar à religião sem Cristo, ela se torna escrava da sua religiosidade. E isso não vai permitir que ela vença o sofrimento na sua vida. Amados, tem um território, vamos chamar de território de Jó. Vimos ali uma família feliz a partir de um homem que tinha relacionamento com Deus, Jó. Mas no versículo 6 em diante, o relato de Moisés nos mostra: saiu da terra e mostrou um relato no céu. Quando Deus estava recebendo seus filhos, e Satanás se meteu entre os filhos de Deus, diz a Escritura. E quando Deus viu a Satanás, lhe disse: de onde você vem? De passear pela terra e de Jacodel. Uma arrogância que é peculiar, que é normal no diabo. E Deus me disse: viste o meu filho Jó? Também o Senhor o cumula, o Senhor entrega a ele, jogar a ele tudo aquilo que é preciso para que ele esteja bem, para que ele seja feliz. Aí Satanás ensinou: toca nele, toca nas coisas dele, e você vai ver que ele vai te abençoar. E Deus então, mostrando que o sofrimento pertence ao diabo, não a Deus, disse: toca, pode tocar, toca em todas as coisas dele, mas não toca nele. Então Jó, de repente, você já percebeu que às vezes a nossa vida está seguindo normal, tudo tranquilo, um tempo bom, e sem mais sem menos, de repente entra na vida da gente e muda tudo? Uma notícia que chega e que as coisas daqui para frente não vai mais ser como antes. Alguém que chega e traz uma notícia de um acidente, a perda de um parente de uma forma súbita, alguma coisa acontece e a vida passa a ser completamente diferente do que era. E com Jó foi assim. De repente vem um servo e fala que as suas propriedades, várias delas foram roubadas. Veio um vento, trouxe fogo e queimou as suas propriedades. E de repente Jó se viu sem nada de propriedade. É como alguém hoje que tivesse de repente um império econômico e veio ter alguma coisa, alguma crise financeira que, sem mais sem menos, sem que ele tenha controle sobre aquela situação, ele perde as suas propriedades, perde seus negócios e se vê completamente arruinado. A vida muda. E mais que isso, os filhos de Jó morreram todos de uma vez. Quando um estava falando, um servo estava falando, chega outro e diz: só eu escapei para te dar notícia. Morreram todos seus filhos. Aí vem o capítulo 2, registrado por Moisés, e diz que Satanás se apresenta novamente diante de Deus. E Jó que disse que quando Jó viu a desgraça, ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, preste atenção. A tendência de alguém que sofre uma tragédia, a tendência de alguém que perde aquilo que fazia sentido para a sua vida, muitas vezes é blasfemar contra Deus. É dizer: Deus não existe. Se Deus existisse, eu não permitiria que isso acontecesse. E há pessoas que chegam aos nós porque não conhecem Deus, porque não entendem aquilo que Deus deseja trazer para as suas vidas. Porque em verdade, por mais difícil que seja para nós, Paulo aos Romanos nos diz, em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil. Quando as coisas estão bem, fica fácil. Estamos sorrindo com as pessoas, tranquilos, estamos cuidando das coisas, da família, dos negócios, estamos vivendo uma vida agradável. Tem sido bom para nós mesmos, para a nossa carne, tudo tranquilo.
Aí é fácil louvar a Deus. Mas há um tempo de prova, e Deus provou a Jó através da permissão que ele deu a Satanás de tocar em Jó. E Jó não gosta muito de Deus porque as suas coisas foram perdidas. Mas o diabo tinha ainda uma bala na agulha. Mas o Senhor não tocou nele, apenas nas coisas que pertencem a ele. Então toque. Só não tire a vida dele. A Escritura Sagrada diz que do alto da cabeça sobe dos pés. Jó foi ferido de chagas terríveis que cheiravam mal e que coçavam o tempo todo. E aquele homem chegou num estado deplorável em que as pessoas mal conseguiam ficar perto dele. Houve 3 amigos que ficaram 7 dias e 7 noites ao lado de Jó e não falaram uma única palavra. Tal estava no seu estado. Imaginam alguém do seu conhecimento, um amigo que você gosta muito, e de repente ele entra num estado de enfermidade tal que todas as pessoas se afastam dele. E aqueles amigos foram e ficaram chocados com o estado do corpo de Jó. E a situação era tão grave que a sua mulher, a sua esposa, ela desistiu. Se Jó amaldiçoa esse Deus seu e morre. Porque na visão dela era melhor morrer do que permanecer naquela condição. E Jó disse a ela: mulher, você fala como uma mulher doida, louca. Nós recebemos o bem de Deus e porventura não recebemos o mal. Por que Jó reagiu dessa forma? Seus amigos começaram a acusá-lo de que havia um estado de pecado na sua vida para que ele pudesse sofrer daquele jeito. Não é possível. Assim como muitas pessoas pensam quando vê alguém sofrendo, que pecado que cometeu. Isso é castigo de Deus. A ignorância das pessoas passam a julgar como castigo de Deus o fato de que alguém está sofrendo de uma maneira, por meio de uma enfermidade, de uma doença, ou alguma coisa que acontece na sua vida e que traz sofrimento. Mas não é assim. O que é que faz com que nós soframos? Nós sofremos nessas áreas todas que eu mencionei. Mas mesmo no sofrimento, Deus tem seus propósitos. Deus tem seus objetivos. Quando pessoas conhecem a Deus, Deus muitas vezes não os preserva do mal, da provação. Mas Deus usa a provação para fortalecer essas pessoas, para que seja um testemunho e console as pessoas que sofrem. As pessoas têm uma necessidade de ver o mover de Deus. As pessoas se apegam a testemunhos e acreditam sinceramente que se Deus fez algo na vida dessa pessoa, pode fazer na minha. E é lícito isso, é correto isso. O fato de que alguém tenha vencido uma doença faz com que aquele que está vivendo aquela doença seja fortalecida pelo exemplo que viu no outro. Está compreendendo? Por isso Deus permite que servos seus passem por situações a fim de que possam testemunhar e possam consolar outras pessoas que sofrem e ser referência para essas pessoas. Muitos são os exemplos. E outra coisa, quando Deus permite que o diabo toque em alguém que pertence a ele, como foi o caso de Jó, Deus traz um fortalecimento espiritual tremendo. Aquela pessoa que recebe visitas para ser consolada, ela consola aqueles que visitam. As pessoas ficam boquiabertas ou ficam impactadas pela fé de alguém que deveria estar recebendo apoio, mas que na verdade a sua espiritualidade
materiais, ou aquilo que não possui. Sem constrangimento algum, posso citar o caso da minha esposa Evandro, que está vencendo já há 3 anos um câncer de mama. E o Senhor preservou a vida dela, e houve reincidência no câncer que ela sofreu. Por 2 vezes ela perdeu os cabelos. E o Senhor Deus tem dado vitória. E nós louvamos a Deus e honramos ao Senhor por meio desse testemunho e por meio da nossa vida, porque sabemos que Deus tem usado e usou muito o testemunho dela para impactar as pessoas que ouvem o testemunho dela acerca das coisas que aconteceram, e como o diabo que ceifava a vida dela, mas o Senhor não permitiu, e a usou para que outras pessoas fossem funcionadas. Nós conhecemos pessoas que sofreram desse mal após o surgimento do caso dela e que hoje não existem mais. E o Senhor preservou a vida dela. Todos usando esse exemplo dela, porque a gente encontra aqui que Deus colocou no meu coração para tocar, para falar nessa noite. Amados, Cristo Jesus, o autor da carta aos Hebreus, ele diz que, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O sofrimento ensina. Quantas pessoas arrogantes, orgulhosas, vaidosas, com problemas emocionais fortes, somente são quebradas e quebrantadas no coração quando padecem necessidades. Somente quando precisam realmente é que abaixa a Cristo. Por enquanto disso. Porque até então acham que não precisam de ninguém. E tratam as pessoas como se fossem menores e inferiores. E quando vem uma experiência dessa, há um homem riquíssimo que existiu aqui na nossa região. Riquíssimo. Ele teve terras no Mato Grosso em que ele andava 300 km de Jeep em linha reta e não saía das suas terras. Toda a rede de cinemas de Belo Horizonte pertenceu a esse homem. Foi proprietário da usina de açúcar aqui no Alto da Prata. Esse homem, quando morreu, desesperado, ele deu uma declaração que daria toda a riqueza dele em troca de mais tempo de vida. O que faz com que as pessoas sofram? Primeira coisa, talvez a principal, o mau uso do livre-arbítrio. Você sabe o que é? As pessoas que faltavam, ou movidas por uma situação, circunstância ou por decisão pessoal, não queriam. Você faz o que você faz porque você escolhe fazer. Você serve a Cristo ou não serve a Cristo por escolha sua. Isso é livre-arbítrio. Você é dono das suas escolhas. Deus lhe deu capacidade para tomar decisões, para fazer opções sobre tudo na sua vida. Você pode lutar ou desistir. Você pode escolher uma área profissional que te agrada, ou simplesmente dedicar-se a uma atividade profissional porque dá mais dinheiro. Você pode, se você não se casou, você pode casar-se com a pessoa que você escolher. Bom, deixa eu ver. Porque tem a escolha dela, tem a decisão dela e o jogo também. Mas nós somos movidos por decisões que nós tomamos, escolhas que nós fazemos. Você permanece casado por escolha. E se quiser separar, ainda que seja errado, mas ninguém vai te impedir. O mau uso das escolhas, da liberdade. Você peca ou não, depende da sua escolha. Você busca Deus ou não, depende da sua escolha. Há um poder dado por Deus para fazer escolhas. E se você não fizer escolha nenhuma, você escolheu não escolher. E aí você passa a deixar que outras pessoas escolham por você. E passa a sujeitar-se às decisões e escolhas dos outros. Mas isso também é uma escolha. Sabe uma coisa que nos faz sofrer? A atitude de outras pessoas. Estamos encarregados. As pessoas que relacionam conosco nos fazem sofrer. A maldade de alguém sobre a nossa vida, criando uma situação
Um pai que se embriaga, que bebe, que maltrata a esposa, que maltrata os filhos, faz toda a família sofrer. Um pai que se ausenta de casa, que abandona a família e vai morar com outra mulher, faz toda a família sofrer. Uma mãe que se prostitui, faz a família sofrer. Um filho desobediente, que se envolve com bebedice, com drogas, com prostituição, com jogatina e todo tipo de erro, faz o pai também sofrer. A atitude de um amigo, uma traição, faz com que a pessoa sofra. Ou seja, aquilo que o outro faz pode também trazer sofrimento a nós. E aquilo que nós fazemos também pode trazer sofrimento para as pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, além das escolhas que nós temos, outras pessoas também nos fazem sofrer. Mas você sabe algo que nos faz sofrer muito? O desrespeito às leis de Deus. Ignorarmos a palavra de Deus. Desconhecermos a vontade de Deus. Isso traz um sofrimento muito grande. Porque aquele que escolhe ignorar Deus, e muitos fazem isso por medo da responsabilidade, por medo do compromisso. Se você conhecer a palavra de Deus, tem que ter compromisso com Ele. Mas se eu não conhecer, então é melhor não conhecer. Será que é sim? Será que é melhor não conhecer a palavra de Deus, não me envolver com Deus? Porque se eu fizer isso, eu vou me comprometer com Ele, eu vou ter que parar de fazer certas coisas. Será que isso vai me trazer tranquilidade? Será que eu vou ter a consciência tranquila? Ou será que eu vou conseguir passar por essa vida bem, sem conhecer a Deus? Não! O sofrimento será muito grande. Se você ignorar a vontade de Deus sobre a tua vida, se você fugir do propósito de Deus, isso é rebeldia contra Deus, rebeldia contra a vontade do Senhor. E todo desrespeito, toda desobediência faz com que a pessoa permaneça debaixo de maldições lançadas e impostas sobre a vida. Porque todos pecaram, e o salário do pecado é morte. E a morte é em todas as áreas. A morte existe. Quando a pessoa está machucada, ferida emocionalmente, ela está caminhando para a morte, ela está sangrando para a morte na alma. Quando a pessoa está em desobediência a Deus, não tem a proteção do Senhor. Porque mesmo o crente, quando está enfermo, ele tem o recurso da palavra de Deus, do nome de Jesus Cristo, da sua fé e da confiança. Porque no território de Jó teve angústia, teve questionamentos de seus amigos, questionando a integridade de Jó. Mas teve também, além do sofrimento, além da dor, o território de Jó incluía fé e confiança em Deus. Porque ele declarou, em momento algum, a Escritura diz que em momento algum Jó blasfemou contra Deus. E diz mais, diz que ele declarou com a sua palavra. Ele declarou: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir a minha pele, contudo ainda em minha carne verei Deus. Queridos, Jó nunca havia ouvido falar de Cristo Jesus. 3.000 anos antes de Cristo. Não fazia parte do povo de Deus. E ele declarou: eu sei que o meu Redentor, significa Salvador, eu sei que o meu Salvador vive e que por fim vai se levantar sobre a terra. E depois de consumir a minha pele, ele falou de ressurreição. Eu sei que eu verei Deus sobre a carne, não essa carne na qual ele sofreu, mas uma carne revestida da glória de Deus. E certamente Jó está com o Senhor. Agora, o que ele fez? Qual a grande lição de Jó para a nossa vida? Não é a consciência de Jó. É que Jó, no seu sofrimento, ele se apegou a Deus. E o que a maioria das pessoas fazem quando sofrem? Se afastam de Deus. Mesmo pessoas que estão na igreja. Porque muitas vezes vêm com a motivação errada. Vêm à igreja para serem curadas. No corpo apenas. Às vezes a pessoa vem à igreja pensando em restaurar o casamento e se perdeu. Às vezes a pessoa vem à igreja por causa de um problema, de uma aflição da alma, por causa de um problema do parente. Queridos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus ele usa de todas as situações
situações e circunstâncias para trazer pessoas para ouvir a sua palavra. Pessoas que estão sofrendo, vem a Deus, glórias a Deus por isso. O chamado de Deus, ele vem em todas as circunstâncias, e poucas são as pessoas que vêm a Cristo por amor, simplesmente porque eu decidi amar Deus a partir de hoje. As pessoas precisam enxergar, e Deus usa o sofrimento para que as pessoas possam enxergar a própria necessidade e a insuficiência que existe neles, a incapacidade que existe neles de poder resolver as suas próprias vidas. E é por isso que nós vamos até Deus. Pastor, eu não estou precisando de Deus. Não está mesmo não? Será que não? Todos nós precisamos de Deus o tempo todo. Queridos, Deus é Senhor da nossa vida, e se tirar a nossa respiração, tão simples. O salmista disse: tira-lhes a respiração, morre e volta ao pó. E a nossa vida, segundo o apóstolo, é como uma vela acesa que fica tremulando. Um único sopro apaga a vela, assim como um único sopro de Deus apaga a nossa vida. Somos dependentes de Deus, e Deus quer que nós reconheçamos isso. E o sofrimento que muitas vezes experimentamos em todas essas áreas serve para nos mostrar a nossa dependência de Deus. E Jó se apegou a Deus no momento da prova. E é isso que nós temos que fazer. Porque se nós não nos apegarmos a Deus no sofrimento, seja uma enfermidade ou a morte, seja uma situação de casamento, seja uma situação de família, seja um comportamento de alguém, seja qualquer dor que você esteja sentindo, se você não se apegar a Deus, a quem você vai recorrer? Tem alguém além de Deus que pode resolver o seu problema? Não tem. Não tem. E bem faz você envia o seu ao Senhor. Então, queridos, não nos revoltemos contra Deus, porque isso é ignorância, é falta de conhecimento. Aqueles que se afastam de Deus, quando estão com problemas, estão revelando quem são. Assim como aqueles que vão a Deus na dor também estão revelando quem são. O sofrimento mostra quem nós somos. E dizem, né? E mostra quem as pessoas são. Tem pessoas que têm muitos amigos quando estão bem. Mas quando quebra financeiramente, os amigos somem. Quando vem uma doença, os amigos somem. Vai um dia visitar aquela coisa, né? Mas depois não está ali, presente no dia a dia, cuidando. Diz que o sofrimento mostra, né? Na abundância, nós percebemos a quantidade de amigos. No sofrimento, a gente percebe a qualidade dos amigos. Então, o sofrimento mostra muita coisa, mas mostra principalmente quem nós somos. Nós precisamos de Deus. Jó sofreu tudo aquilo para nos ensinar, para que o seu exemplo pudesse chegar até nós e a todas as pessoas que conhecem a Deus. Talvez você esteja pisando no território de Jó. Talvez você mesmo, estando vindo à igreja nesses dias, ou já está presente na igreja, você pode dizer: poxa, a minha vida tem sido de angústia. Tem um problema na minha casa que não se resolve, tem anos que está ali. Eu não sei o que fazer, eu não consigo resolver. Deixa eu dizer uma coisa: não se acostume com o problema. Não se acostume com isso. Tem gente que fala assim: a minha diabetes, né? O meu câncer. Não é assim. Deus pode usar e usa essa doença para várias coisas. Pessoas têm sofrimento por causa da presença do mal e do diabo. Os discípulos disseram: nós sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Leu João 5,18. O mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Se o mundo jaz no maligno, e se o diabo é o príncipe das potestades do ar, o príncipe deste mundo, o seu fruto, o seu governo, que é de morte, gera o extermínio.
como cristãos e filhos de Deus, estamos vivendo num mundo e podemos ser afetados. Sim, podemos. Por vários motivos também. Mas se fomos afetados com aquilo que pertence ao diabo, há um Deus que está em nós. E o mesmo João diz que maior é o que está em nós do que está no mundo. Então, se Deus está na sua vida e você é acometido de uma doença, até da morte, se Deus está na sua vida e você está passando uma dificuldade financeira, se Deus está na sua vida e está vivendo um conflito emocional, quem você vai buscar para resolver essa situação? Como sair do território de Jó? Entrando no território de Deus. E Deus permite todas as coisas que te acontecem. É por permissão de Deus. Mesmo mal, sim. O diabo não colocaria em você se Deus não permitisse. E o que Deus permite? É tarefa sua descobrir. Por que as coisas acontecem da forma como estão acontecendo? Onde estão brechas espirituais colocadas na sua vida? E como fechar essas brechas? Como invocar o poder de Deus e receber a bênção do Senhor sobre essa situação que está afligindo a sua alma e está tocando no seu corpo? E Deus te deu e me deu um manual de funcionamento que é a Bíblia Sagrada da Palavra de Deus. Se nós temos a palavra e cremos na palavra, nós vamos usar essa palavra para combater o mal, para vencer aquilo que aflige a nossa alma e que está destruindo o nosso corpo. E o Senhor tem tratado, tem agido e tem curado. Casos que aos olhos da medicina, os médicos podem dizer o seguinte: olha, houve um engano no seu exame. Deve ter acontecido uma falha no aparelho. E Deus faz isso. E a incredulidade não permite que pessoas possam dizer glórias a Deus pela tua cura. Mas é assim mesmo. O que importa é que aqueles que creem na palavra recebam da palavra. E se você, como filho de Deus, crê na palavra do Senhor e entende que o sofrimento está presente por várias razões, mas que você não precisa sofrer, Deus deu dispositivos, ferramentas, chaves espirituais para vencermos o sofrimento. E é dessa forma o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Porque Deus é glorificado num casamento que é restaurado. Deus é glorificado num filho que abandona as drogas. Deus é glorificado em alguém que se ergue financeiramente pelos princípios da palavra de Deus, não de maneira errada, não com corrupção. Quando alguém é honrado sobre a face da terra e é filho do Senhor e obediente à palavra de Deus, Deus é honrado através dessa vida. Quando você recebe a cura de uma doença incurável, ou de uma simples dor de cabeça, ou de qualquer coisa que seja, de uma informação, de um caroço, qualquer coisa, Deus é glorificado. Porque você usou o nome de Deus, usou as armas de Deus para vencer aquilo que estava afligindo você ou te fazendo sofrer. E por que isso? Deus está brincando com você? Não. Porque a nossa vida está cheia de princípios que devemos conhecer e, usando esses princípios, vencer a guerra que se levanta contra nós. Estamos vivendo uma guerra espiritual. Todo aquele que se decide por Cristo Jesus, eu vou seguir a Jesus, eu vou adorar Jesus, Jesus Cristo é meu Senhor, é o meu Salvador. Você está comprando uma guerra com o diabo. Porque antes você estava no mundo movido pelo pecado, e você decide dar um passo à frente e sair dessa lama de pecado, reconhecendo Jesus, buscando em Deus. Jesus ele é o príncipe da paz. O diabo é o príncipe deste mundo. Você está vivendo em um mundo, em um sistema, não num planeta, porque o planeta pertence a Deus. Mas por causa do pecado reinante, o mundo ele é regido como um sistema maligno. E nós vivemos dentro desse sistema. É como se nós estivéssemos em um país estranho, numa pequena cidade, num país totalmente estranho, com um rei que é contra nós. Que é contra este pequeno povo.
Então o diabo se levanta. Agora, é melhor combater a Satanás em todas essas áreas da sua vida, porque o diabo anda ao teu redor, rugindo como se fosse, porque não é, como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. E é por isso que o diabo quer entrar na igreja e tirar pessoas da igreja e devolver para o mundo. Sabe por quê? Porque nós vamos no mundo e trazemos pessoas para a igreja. Entende a guerra? A gente vai lá no mundo para tirar pessoas e trazer para dentro da igreja. E o diabo quer vir dentro da igreja e pegar de volta aquilo que ele pensa que é dele. Essa é a guerra espiritual. De uma maneira bem simples de escrever. Então, é melhor lutar do que deixar-se acorrentar pelo mal. Porque aquele que luta espiritualmente é como aquela ovelha. Você sabe o que acontece com a ovelha se ela cair no lama? O que acontece com o porco quando ele cai na lama? Alguém tem a roça? Alguém tem roça aí? O porquinho vai na lama. O que ele faz? Ele quer sair de lá? Não quer nada, ele fica se mexendo, balançando, né? Mas quando o ovelha cai na lama, o que ela faz? Ela dança. Às vezes não consegue. Mas a ovelha de Cristo Jesus, que se cai na lama, deseja sair, tem um braço escondido, um braço forte, para poder tirar, para poder limpar, para poder cuidar, que é o braço de Jesus, nosso Deus. Nós estamos diante desse Deus, que é um Deus maravilhoso, um Deus que tem todo o poder sobre todas as coisas, mas Deus somente age quando nós buscamos a Ele. Aqueles que não buscam a Deus não receberão de Deus, porque Deus deu liberdade para fazer escolhas. Você escolheu a Deus, você escolheu buscar Jesus, então você tem o direito de falar com o Senhor, você tem o direito de expor a Ele o seu sofrimento e de buscar a solução em Deus e poder glorificar o nome de Deus quando a bênção chegar. E desde já, nós não vamos simplesmente glorificar a Deus depois que a coisa aconteceu. Nós não vamos glorificar a Deus somente depois. Se o Senhor não me abençoar, eu não vou glorificar o teu nome. Não. Independente do tempo de Deus na nossa vida, independente do tempo que leva, e às vezes as coisas ainda não aconteceram, porque não estamos prontos para sermos abençoados. Não é que Deus não tem poder para abençoar, é que Ele está aguardando. Você está pronto para conviver com a bênção. E tem gente que não sabe conviver com a bênção. Houve um pastor, quando ele foi para Jesus, ele foi por causa de alguém que lhe disse: vai para a igreja, você vai ser curado. Ele ficou 7 meses na igreja. 7 meses. Não foi claro. Dentro dos 7 meses. Quando no coração dele ele entregou-se a Jesus, depois de 7 meses, ouvindo a palavra de Deus, ele se entregou a Jesus. Na semana seguinte ele foi a Divinópolis, pastor Geraldo, e foi fazer uma noite de exames e descobriu que não tinha mais nada. Por que ele não foi curado no primeiro dia? Porque Deus sabia que ele não voltaria mais. Deus preparou o coração dele durante 7 meses para quando ele recebesse a Cristo, recebesse a cura. Sabe por quê? Porque Cristo é a nossa cura. Cristo é a nossa cura. E devemos ter essa fé, essa confiança que Jó mostrou, e essa fidelidade a Deus, que apesar de qualquer coisa que venha acontecer, não deixaremos de louvar a Deus. Não importa o que nos aconteça, não deixaremos de engrandecer a Deus na nossa vida. Aconteça o que acontecer. Por mais sofrimento que a gente vai passar, todos conosco, todos. Eu não sei qual é a sua maior dor, talvez até presente, mas eu sei qual é a minha maior dor. Eu sei que tem muitas coisas que nos fazem sofrer, mas eu sei que o Deus que nós servimos é o Deus que faz coisas impossíveis. E se Deus está permitindo ainda essa dor no seu coração, Ele está usando essa dor como propósito.
É preciso acreditar nisso. Quando você crer nisso e buscar o Senhor com maior intensidade, Deus vai trazer a resposta que você precisa. Então, vamos nos apresentar agora orando. Eu pedi para a irmã que cantasse para louvar. Semana que quinta-feira eu vou um livro sobre Jó. Aí veio a educação de trazer essa palavra nessa noite, que já era que louvasse uma noite assim. E você tem verdade de orar ao Senhor enquanto ela louva. Deixa que o Espírito Santo fale na sua alma por meio da canção. Se você sentir a necessidade ou vontade de abrir a sua boca e expressar o que está no seu coração, é o Espírito Santo que vai fazer com que isso aconteça em você. Se você sente necessidade de dobrar o teu joelho e clamar ao Senhor, faça isso. Se você simplesmente deseja ouvir a música, que esta música penetre na sua alma e te mostre o sentido do que Deus é